Mas eu queria começar com um ponto que o senhor tem ressaltado, que me parece que o senhor vai na contramão de um pensamento majoritário. Que o senhor diz que o impeachment, apesar de ter ocorrido, vem ocorrendo muito na América Latina, mas o senhor diz que o impeachment é um instituto raro. Por quê? Bom, o, primeiro, o levantamento empírico sobre o número de impeachments, eu fiz só depois, fiz agora, né? Ele é relativamente pequeno, não é muito grande, não. Tem um número razoável de deposições de presidente, ou presidentes que renunciam, que não completam o mandato, mas ainda assim é residual. A maior parte dos presidentes eleitos desde a redemocratização na maior parte dos países da América Latina, completa seu mandato. Então, tem uma certa ênfase no excepcional e você torna o excepcional a regra. É como se você visse uma ponte cair e dizer todas as pontes estão caindo, né? Então, assim, um evento raro chama muita atenção, uma ponte que cai chama muita atenção, você se preocupa com as pontes, com a condição das pontes, etc. Mas não quer dizer que todas as pontes estão caindo. Então, se você faz o levantamento empírico, é pequeno o número. Agora, de memória, eu não vou saber dizer o número, mas eu acabei de fazer esse levantamento consistente, né? E o impeachment é raro porque as condições que levam ao impeachment são muito, muito peculiares, né? Você precisa ter muitas coisas alinhadas para que um impeachment ocorra, porque o impeachment está marcado por um processo institucional dado, então ele está regulado, e, além disso, ele tem já um resultado pré-determinado, que é o vice-presidente assume. Então, você precisa ter um vice-presidente que esteja desalinhado com o presidente, o que é raro, porque eles são eleitos conjuntamente, e que ofereça uma alternativa para a oposição. A oposição, em geral, prefere esperar a eleição, né? Então, o impeachment, para ele ocorrer, precisa ter um alinhamento aí dos astros muito específico, muito raro mesmo de ocorrer. Então, não é algo que se deve esperar com frequência, né? Então, Existe, esse é o. existe impeachment sem o apoio, sem o aval, vamos dizer assim, da imprensa? Olha, aí é uma questão de o que causa o quê, né? Óbvio que se você tem um impeachment, você, em geral, tem que ter uma mobilização, um apoio generalizado ou de um setor forte da sociedade em favor do impeachment. Então, agora, não é que necessariamente este movimento seja não político, esteja fora do sistema político e venha agir sobre o sistema político. A minha discussão com as explicações correntes é: existe alguma coisa que é a imprensa, que é a população, que é um movimento social, que está aqui fora, ele vem, age sobre o sistema político e o sistema político reage com o impeachment. Em geral, essas coisas estão conectadas. Então, se tem uma imprensa que é favorável ao impeachment, é porque ela está alinhada com um grupo político que quer o impeachment. E aí a relação de causa e efeito é muito difícil de ser discriminada, de ser delimitada claramente. Então, sempre vai ter uma imprensa trabalhando pelo impeachment. Existem casos raríssimos em que, como o do Paraguai, em que o impeachment é simplesmente um golpe, né? Propriamente dito. Assim, acontece em um dia, pau, né? Então, você não tem um movimento pelo impeachment, né? Então, um movimento pelo impeachment pede imprensa, pede população na rua, pede uma série de componentes, mas isso não quer dizer que ele está fora do sistema político. Em geral, é o sistema político, na minha visão, é o sistema político que mobiliza essas forças.
são aliados dos políticos que querem um impeachment, que se colocam, digamos, a serviço desses grupos políticos. Né? Então, é uma coalizão. Né? Então, no caso da Dilma, há o apoio de uma boa parte da imprensa e, sobretudo, dos donos, né, dos jornais, né, tipo Globo, Folha de São Paulo, Estadão, né, o Estado de São Paulo, eles se colocaram a favor do impeachment, mas porque estavam aliados com a oposição, com o PSDB, com os grupos que queriam o impeachment, ou com a Lava Jato, ou com essas movimentações. Então, é uma coalizão, não é? Que leva ao impeachment. É aí que tá. O senhor acha que existiria o impeachment de Dilma sem sem essa parceria com a imprensa? Não, é parte, né? Mas isso não quer dizer que a imprensa foi a causa ou a principal ou o primeiro movimento, né? Um movimento conjunto, né? Eu acho que a participação da imprensa foi imensa, né? Criando aquele clima ou aquela opinião generalizada de que era justificável e necessário fazer o impeachment. Né? Então, o que eu argumento no livro é que não era nem necessário, nem urgente fazer o impeachment. Havia outras saídas, saídas que seriam muito melhores politicamente para o país, socialmente para o país, inclusive para os próprios, o que eu argumento é que os próprios políticos que fizeram o impeachment se deram mal. Acho que a imprensa teve um papel destacado, que beira, em alguns momentos, em algumas situações, o irresponsável, né? E um partidarismo, um viés de análise muito grande, né? Para gerar essa, essa opinião pública ou essa justificativa de que o impeachment era necessário e que era legítimo tirar Dilma do exercício do seu mandato. Isso a imprensa contribuiu decisivamente e de forma bem partidária. Né? A imprensa se partidarizou, esse é o ponto. Né? E você não espera que a imprensa faça isso, né? Que a imprensa seja apartidária, que seja crítica, que consiga balancear os dois lados, né? E, sobretudo, essa contribuição veio na cobertura da Lava Jato, né? E na cobertura partidarizada da Lava Jato. Porque o que a Lava Jato revelou, se você for olhar claramente, é que as práticas de corrupção e de envolvimento dos empresários nas decisões políticas, ela perpassava tanto o PT, o governo federal, quanto os governos federais passados, os do PSDB, do grupo da era Fernando Henrique, como os governos estaduais que eram do PSDB, como aqui em São Paulo, em Minas, etc., Paraná. Né? Então, a Lava Jato foi vendida como uma operação que revelou uma corrupção que seria característica do PT e do governo petista, quando não era. E todas as evidências levantadas pela Lava Jato eram no sentido de que o Aécio estava envolvido em várias falcatruas, que o José Serra estava envolvido em várias falcatruas, que Geraldo Alckmin também estava como governador de São Paulo. Então, a cobertura da imprensa foi enviesada e facilitou e contribuiu decisivamente para o impeachment. E, sobretudo, a cobertura da imprensa é, parece que não se. Né, ela é tão partidarizada que ela não vê o óbvio, né? Que quem começou o movimento pelo combate à corrupção, quem deu gás a esse movimento,
foi a própria Dilma. Quem inicia esse movimento foi a própria Dilma. E a imprensa, no início, está cobrindo isso. Está vendo que ela inicia uma limpeza na Petrobras, né? E a imprensa se esquece disso no momento seguinte para se voltar contra ela e acusá-la como responsável pela corrupção na Petrobras, né? Então, aí é um movimento bastante irresponsável da imprensa, né? Então, o que eu procuro fazer no livro, mostrar no livro, é como a própria imprensa havia antes informado os leitores dessa situação, né, de que a Petrobras era partidarizada, que a Dilma inicia esse processo de limpeza, né, e ela vai desconsiderar isso, né, depois, em um momento seguinte. Então, esse é um ponto essencial aí para entender a participação da imprensa.